Seguindo aqui com o nosso programa, são 10 horas e 41 minutos. A deputada federal Carla Zambelli deve depor hoje à Polícia Federal em São Paulo. Zambelli é acusada de pagar um hacker para invadir as contas do ministro Alexandre de Moraes e do Conselho Nacional de Justiça para a emissão de informações falsas. O depoimento está agendado para as 14h, mas já circulam inclusive algumas informações de que a deputada deve permanecer em silêncio. O hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter invadido telefones de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato em 2019, foi preso novamente em uma operação da Polícia Federal na última quarta-feira. A mesma operação cumpriu mandados de busca e apreensão contra a deputada no apartamento e no gabinete dela. A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que Delgatti recebeu cerca de 13 mil reais de assessores da deputada. A deputada Carla Zambelli negou que tenha cometido irregularidades e afirmou ainda que os pagamentos são referentes a serviços que ela contratou para o próprio site. E hoje o nosso queridíssimo Mano Ferreira teve um pequeno imprevisto. Para isso nós chamamos aqui o jornalista, um dos maiores jornalistas do Brasil, meu queridíssimo amigo Diogo Schelp. Tudo bem, Diogão? Seja bem-vindo. Olha o Diogo aí. Tudo bem, Paulo? Olá a todos, bom dia. Diogo, me conta um pouquinho a tua avaliação aí, porque essa história não tem nem na Netflix, meu amigo. Pois é, né, Paulo? Parece aquela série House of Cards, né? Aquelas conspirações. Olha, é realmente um caso escabroso se for confirmado, né? Imagina o seguinte, um dos hackers ali envolvidos naquele roubo de mensagens de procuradores, juiz da Lava Jato, é contactado ou entra em contato com uma deputada federal bolsonarista, né, Carla Zambelli, e faz ali atitudes ali realmente escabrosas, né, como entrar no sistema de justiça, no Sistema Nacional de Justiça, para emitir mandados falsos contra um ministro do STF. Também teria havido um pedido, tudo a confirmar, para que ele pudesse invadir as urnas eletrônicas, provar que as urnas eletrônicas eram não confiáveis, não é? Então, isso tudo ainda com a informação de que a Polícia Federal tem aí evidências de que ela teria pago esse hacker 13 mil reais. E ela diz que seria para serviços de internet. Há também dúvidas se foi usado dinheiro público, já que se foi verba de gabinete, seria então dinheiro público. E aí a gente imagina por que a deputada Carla Zambelli teria se envolvido ou se aproximado com esse personagem que cometeu um crime. Na minha avaliação, aquele roubo de informações dos procuradores e da Lava Jato, que serviram e ajudaram a desmoralizar a Lava Jato, né? Aquilo deu, digamos assim, o contexto, o ambiente político que permitiu, inclusive mais para frente, que alguns ministros do STF mudassem seu voto em relação à Lava Jato, em relação a Sérgio Moro, em relação às questões envolvendo o próprio Lula. Então, esse é o contexto. A Carla Zambelli, de certa forma, já ajudou no ano passado, inclusive, a atrapalhar, né, a campanha do presidente Jair Bolsonaro, naquele episódio em que ela saiu correndo atrás de um cidadão em São Paulo com arma na mão, às vésperas das eleições. Muitos, inclusive dentro do bolsonarismo, avaliam que isso ajudou, o presidente Lula a se eleger. Então, é esse o contexto. Agora, o mais provável é que ela, de fato, fique em silêncio nesse depoimento à Polícia Federal. Agora, como é que vocês veem o pós-depoimento, Jotinha? Há perspectivas de prisão nesse caso ou não? Há perspectivas de prisão e, infelizmente, a deputada Carla Zambelli cavou isso, né, Paulo? É uma pessoa que, infelizmente, cada vez mais parece que chama polêmica para si totalmente desnecessárias, que não há ganho quaisquer. Muito pelo contrário, o que a gente consegue ver agora é a possibilidade de um fortalecimento da narrativa do pessoal da esquerda, que vai insuflar esse episódio a partir de mais uma tentativa de ligar a figura não somente da deputada, mas também do ex-presidente Bolsonaro a uma tentativa de abalar as instituições, infelizmente, né? Agora, a Polícia Federal está com uma pulga atrás da orelha em relação a essa operação que fez na última quarta-feira, se eu não me engano, no gabinete da deputada, porque eles não encontraram o computador da deputada e nem muito menos nenhum tipo de documento. O que está levando a Polícia Federal a achar que a Carla Zambelli já estava imaginando essa operação e talvez já tenha pego para si alguns objetos, como por exemplo o próprio computador dela. Antoninha, e aí?
Bom dia, Shel. Gente, tem que a Carla tem metido os pés pelas mãos e repito aqui o que eu venho dizendo, uma tentativa de ajudar o Bolsonaro, que ela mesma já estava eleita, e aí acabou metendo os pés pelas mãos e hoje se encontra nessa situação, né, triste, para uma parlamentar que teve o tanto de votos que ela teve. Não precisava disso, mas o Chapo, na narração do Chapo, ele falou assim: a Carla Zambelli saiu correndo com uma arma atrás de um cidadão, por pouco ele não completou o cidadão do bem. A gente também precisa dar a César o que é de César. Que a Carla errou, não tem menor, a gente não está aqui para discutir, é óbvio que a Carla errou, pecou, deixou o inimigo entrar pela brecha. Agora, não me entra na cabeça as pessoas não colocarem também, né, culpa naquele rapaz que chegou para uma mulher com seu filho menor ao lado e chamou ela de prostituta. Então, a gente precisa frisar bem isso. Ninguém tira uma arma do bolso e sai correndo atrás, a não ser que seja completamente maluca a ponto de ir para o Pinel, né? Para tomar remédio de doido. E não foi o caso. O cara chegou, provocou ela, chamou ela de prostituta com o filho menor dela ao lado. Então, a gente não pode eximir a culpa desse rapaz também. Eu diria que esse rapaz é o inimigo, foi a casca de banana de Carla Zambelli, né? Voltando para essa coisa aí que o Chapo acabou de falar, correu atrás de um cidadão. Não foi um cidadão que estava indo para o trabalho e Carla Zambelli olhou para o lado e falou: deixa eu correr atrás desse rapaz com a arma na mão? Não foi. Então a gente não pode eximir também o outro da culpa dele. Mas, Antônia, deixa eu só falar um negócio. A história do hacker. Não, mas peraí. Tem uma diferença. Primeiro que essa é a história que ela conta, né? Não é a história que ela conta, vídeo. não. Foi a história que ela conta. O vídeo mostrou. Sim, foi a história. mas um vídeo de um determinado momento ali. Agora, não é normal qualquer tipo de manifestação, essas manifestações em relação a políticos acontecem, não é normal e não pode ser normalizada a reação que ela teve. Se algum político no Brasil, de alguma forma, receber algum tipo de manifestação, o político vai pegar uma arma e vai sair correndo atrás do cara que fez a manifestação contra ele? Pode ser uma manifestação de baixíssimo nível, eu concordo contigo. Mas a reação é absolutamente desproporcional. O que é isso? A mulher vai pegar uma arma e vai sair correndo atrás do cara. Não, isso foi inadmissível, Antônia. Então, foi inadmissível. Mas a gente não pode também, quando for se referir a esse sujeito, falar que é um cidadão, um pobre, porque na defesa, a minha mãe, eu sou preto, a minha mãe é preta. Opa, mas Antônia, quando acontece um negócio desse tipo, perde completamente a razão, independente se quem seja ele, o que ele faz, enfim, não interessa. Ela foi lá e teve uma atitude completamente controversa, sabe? Mas reforçaram a deputada uma pecha de racista assim, eu vou fechar com a Antônia, reforçaram a deputada uma pecha de racista porque ele era um homem negro, era gordo, ele não fez o ataque sozinho, não fez as ofensas sozinho, atacou a deputada com mais 2 ou 3 pessoas que estavam juntos com ele. Mas, então, mas você pega uma arma e sai correndo atrás da pessoa? Não, eu estou dizendo, eu acabei de dizer, a Carla Zambelli teve uma conduta totalmente irresponsável, principalmente às vésperas de uma eleição. Lógico. A atitude dela foi fundamental para a derrota do Bolsonaro, porque depois de lá, o Bolsonaro estava em ascensão naquele período. Depois desse episódio, foi só Fala, Diogo. decadência. Olha o Diogo. Não, claro, cidadão são todos, não é? No Brasil, independente do que tenha cometido, acho que não tem nenhum problema ali eu ter definido a pessoa. Podia ser atrás de um homem, atrás de um cidadão, atrás de, enfim, ou dado o nome da profissão dele ou o nome dele. Mas eu acho que é isso, Paulo, você definiu muito bem, é totalmente desproporcional a atitude dele. A gente viu recentemente o episódio, né, com o Alexandre de Moraes lá em Roma, em que ele teria sido agredido verbalmente, também o episódio ali com o filho dele. A gente viu também, em outras ocasiões, ministros do STF sendo agredidos verbalmente em evento em Nova York, no ano passado. Quer dizer, existe uma atitude em relação a autoridades, e aí pode ser juiz do STF, deputado, qualquer que seja, que é uma atitude ruim no Brasil, que é fruto muito dessa polarização política que a gente vive, e que a gente precisa parar de fazer, porque, obviamente, isso tem ensejado, inclusive, atitudes muitas vezes autoritárias ou repercussões jurídicas ruins para todos nós, né? Inclusive com tentativas de censura, algo que esbarra ali no limite da censura. Mas é totalmente desproporcional, não é? Quer dizer, a autoridade, mesmo quando confrontada com uma situação assim, ela tem que buscar
os meios legais para enfrentar aquela situação. Jamais puxar uma arma e, enfim, ameaçar, e, inclusive porque ela botou em risco não apenas aquele cidadão, porque é um cidadão, como outras pessoas que estavam ali em via pública. Sim. Gente, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um rapidíssimo, curto intervalo comercial e na volta a gente repercute aqui a entrevista do Zema ontem, que está nas redes sociais, o pessoal está promovendo muita fake news em relação a isso, meu querido Jotinha, e nós traremos aqui ponto a ponto para vocês. Não sai daí e confere também o giro de notícias que a nossa equipe preparou para você.